Hello, peoples! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Essa semana eu tô bem animado porque as aulas têm sido de conteúdos que eu adoro falar, que eu gosto muito, que é toda essa parte de classificação dos seres vivos, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de ontem, que tenham gostado da participação da Peppa Pig e das minhas aranhas aqui de mentirinho, e também da chuva, que eu super ilustrei. Tomara que tenha dado para entender bem o que a gente estava falando ontem, certo? Hoje a gente vai avançar um pouquinho mais, dar mais alguns passos nessa parte da classificação dos seres vivos para alguns níveis bem importantes. Então, ontem nós vimos espécies que formam populações, que formam comunidades, que formam ecossistemas, que formam a biosfera, que é o ecossistema do nosso planeta, certo? Mais uma aulinha, cabeçalho idêntico hoje, porque nós vamos continuar com o mesmo conteúdo, classificação dos seres vivos, e a mesma habilidade, reconhecer o processo de classificação dos seres vivos. Só que agora nós vamos falar de um outro carinha, bem importante na parte da classificação dos seres vivos. Esse cara tão importante que a gente vai falar se chama Linneu. Anotem esse nome porque ele é muito importante. E o Linneu aqui na nossa aula vai ser representado pelo Homem de Ferro. Porque assim como o Homem de Ferro é tão importante nos Vingadores, o Linneu é muito importante na classificação dos seres vivos. Então o Linneu, um dia, lá na vida dele de cientista, ele estava observando os seres vivos, pensando que a classificação era muito ruim. Que você classificar os seres vivos por aparência, como eu falei na aula dele, na aula anterior, era muito ruim. E o Linneu colocou a mão lá na sua cabeça e ficou naquela posição pensadora, imaginando o que ele podia fazer para melhorar isso. Até que o Linneu, um belo dia, vai olhar a Peppa Pig lá no quintal, brincando, os seus porquinhos, e o Linneu vai pensar que ele precisa melhorar isso. E o que o Linneu vai elaborar? Um método de classificação dos seres vivos muito mais eficiente, que vai começar com o que a gente chama de reino e terminar com a espécie. Então, espécie é o menor grau de classificação, mais específico. Se eu olhar para a Peppa Pig e dizer a espécie dela, eu sei que ela não pode ser nenhum outro ser vivo, que ela precisa ser o porco, porque essa é a espécie dela, certo? Só que a classificação que o Linneu inventou começava com reino. Então, se a gente pensar aqui na Peppa Pig, antes de eu pegar o livro para a gente mostrar, a Peppa Pig pertence a um reino. Quais são os 5 reinos? Vocês lembram? E aí, o Linneu, pensador, vai dizer o quê? Que os reinos são Animalia, onde estão os animais, Plantae, onde estão as plantas, Fungi, onde estão os fungos, Monera, onde estão as bactérias, e Protista, onde estão os protozoários. Então, todo ser vivo no planeta Terra está dentro de um desses 5 reinos. Não foca no reino, porque nós vamos voltar e falar de cada um deles mais pra frente. Mas o primeiro grau de classificação que o Linneu criou disse que todo ser vivo precisa estar dentro de um reino. Então, a Peppa Pig, por exemplo, ela é um animal, ela faz parte do reino Animalia. Aí, o Linneu vai passar dias e dias pensando, e ele vai criar várias características até chegar em espécie. E aí é o que a gente vai falar mais um pouquinho agora, que é essa classificação aqui que o Linneu inventou. Então, começando lá embaixo, a gente vai fazer a classificação aqui da pantera, da onça, na verdade, da onça pintada que nós temos aqui no nosso Brasil. A classificação se inicia com o reino. Então, a onça, ela pertence ao reino Animalia. Depois, o Linneu vai pensar, e ele vai chegar numa outra característica que nós vamos chamar de filo. O filo vai ser baseado em uma característica muito importante, que é a sustentação dos seres vivos. Então, por exemplo, a onça, ou a Peppa Pig, ou eu, ou você, nós pertencemos a um filo chamado Chordata, que é o quê? São o filo dos animais que tem coluna vertebral. A minha tá até meio tortinha pela falta de postura. Mas coluna vertebral. Então nós temos os filos dos invertebrados e nós temos os filos dos cordados, que são aqueles que têm coluna vertebral. Essa foi a segunda grande característica que o Linneu criou para classificar, que é o filo. Depois, ele cria uma característica chamada classe, que está muito relacionada à forma que o ser vivo se desenvolve.
Então, por exemplo, a Peppa Pig, ou a Pantera, ou eu ou você também, somos de uma classe chamada mamália. Por que mamália? Porque a gente mama. Porque quando a gente nasce, a gente precisa da nossa mãe e do alimento que é produzido por ela para a gente se desenvolver. Então, o Linneu começou com o reino, depois ele passou para filo, depois ele passou para classe, que está muito relacionado à forma de desenvolvimento. Depois, então, da classe, o Linneu passa para ordem. Ordem está relacionado com alimentação. Agora aqui a gente já diferencia. Viu como até agora a gente estava falando que eu, você, a Peppa Pig e a onça somos bem parecidos quando a gente fala em reino, filo e classe? A ordem diferencia a alimentação. Eu e você, assim como a Peppa Pig, somos onívoros. Quer dizer o que é isso, professor? Que a gente come de tudo que dão pra gente. Nós somos onívoros. Então, a nossa ordem é onívora. Agora a gente já é diferente da onça, porque a onça não come de tudo. A forma de alimentação da onça é carnívora. Então, essa vai ser a ordem a qual ela vai pertencer. Depois da ordem, nós temos uma característica chamada família. Família vai estar relacionado, por exemplo, a características do corpo que deixam aqueles animais parecidos. Então, eu sou diferente da onça e também sou diferente da Peppa Pig. Sou diferente do porco. Qual é a família da onça? Felidae. Ela é um felino. Qual é a nossa? A nossa família do Homo sapiens é Hominidae, hominídeos. E a família da Peppa Pig é Suidae, que é de suínos. Então, vimos aqui que até agora a gente estava indo se diferenciando aos poucos. Agora a gente já viu que a onça vai ser de uma família, o homem vai ser de outra família e o porco vai ser de outra família, certo? Depois da família, o Linneu chegou numa característica bem específica que se chama gênero. E aí o gênero já é a característica que vai dar a vertente para você descobrir a espécie daquele ser vivo. Da pantera, por exemplo, o gênero é pantera, certo? Da onça, o gênero é pantera. Nosso gênero é qual? É homo, de hominídeo, então de homem. Nosso gênero é homo. E a Peppa Pig? Qual é o gênero da Peppa Pig, do porco? Então, a Peppa Pig vai ter vários gêneros. Agora aqui a gente já vai ver uma diferença. A onça, ela só tem um gênero que é pantera. Nós só temos um gênero que é homo. O porco, vocês devem saber que existem várias espécies. O javali, o porco selvagem, o porco rosinha lá que a gente come, que é suíno. Então, cada um desses vai ter um gênero diferente. Olha que legal. O gênero para algumas espécies pode ser de vários tipos. Eu vou até ler aqui porque é difícil. Mas o porco, a Peppa Pig, ela pode ser do gênero Taiaçu, ela pode ser do gênero Pecari ou do gênero Catagonus. Vai depender se ela é selvagem, se ela é porco rosa, se ela é javali. Então, vários gêneros diferentes. Mas pelo gênero, você já consegue identificar melhor e a gente consegue classificar melhor um ser vivo. Então, se a gente olhar eu, a Peppa e a Pantera, temos o mesmo reino, o mesmo filo, a mesma classe, e aí na ordem já começa a ficar mais diferente, porque vão dar características mais específicas de cada ser vivo. E por fim a gente chega na espécie, que é a característica mais massa que o Linneu criou. Então, Linneu, depois de colocar sua mão na cabeça e pensar muito, criou a característica e a definição de espécie, que espécie é só aquele ser vivo que consegue se reproduzir e gerar descendentes férteis. Então eu sou o quê? Eu sou Homo sapiens sapiens. A pantera é o quê? Pantera onça. Então você fala pantera onça, você já sabe que é a onça pintada. A Peppa Pig, vou até olhar o nome dela aqui, porque ela tem vários nomes diferentes e eu preciso ver para vocês bem certinho. Então, Taiaçu pecari, veja, Taiaçu é o gênero, pecari é a espécie dela. Então, toda espécie vai ser definida assim, por um gênero e o que a gente chama de epíteto específico. Então, o meu gênero é Homo, a minha espécie é Sapiens sapiens. Da pantera, o gênero dela da onça, perdão, o gênero dela é pantera e o nome específico dela é onça. Então, todo nome de espécie é formado assim, pela junção do gênero com a junção da espécie.
Então aqui hoje a gente viu várias coisas e viu como o Linneu pensou muito para falar reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Veja, antes a gente classificava os seres vivos pela aparência. Hoje a gente tem 7 características. E cada vez que eu descubro um ser vivo novo, eu preciso fazer essa listagem até eu conseguir identificar de qual espécie que ele é. Na próxima aula, a gente vai aprender a escrever o nome de uma espécie, o nome científico de uma espécie. E se eu descobrir uma espécie, ou você descobrir uma espécie, como a gente vai dar nome para essa espécie. Beleza? Por hoje era isso. Até a nossa próxima aula. Um bom fim de semana, um forte abraço. Tô com muita saudade de vocês.